Não sei se agora eu vou conseguir gravar aqui, apesar do barulho. Começa a tocar alarme e soprador de folha e por aí vai. Mas eu senti que eu precisava gravar isso daqui porque veio a ideia agora na cabeça. Óbvio, né? Talvez eu já estava meio que maturando essa ideia porque eu escrevi um pouco sobre isso, né? Nas páginas matinais, né, hoje. E aí, então, a partir dessas páginas matinais aí, meio que boa parte acaba se transformando em conteúdo aqui para mim. A verdade é essa mesmo. E eu estava pensando, cara, baseado naquela propaganda, né, se você completa 18 anos esse ano, né, aliste-se no exército brasileiro, né. E a conversa que eu quero ter com você agora, você que está do outro lado aí, para você que completa 18 anos esse ano. Exatamente. Eu fiquei pensando muito qual seria um ótimo conselho para mim ao completar 18 anos, né? Obviamente, um conselho baseado também no exemplo, né? Eu acho que conselho sem ter o exemplo, né? Sem alguém falar assim, ó, eu fiz isso, eu testei e deu certo e funciona realmente, faça isso daí com a sua, para você, porque realmente o resultado vai vir, que é o exemplo, né? É o fato, de fato é o exemplo. E então eu acho que não funciona, né? Você dá o conselho sem um exemplo, né? Não funciona. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se você completa 18 anos, para você que completa 18 anos esse ano. E o recado que eu queria dar para o cara de 18 anos, né, que o que eu deveria ter realmente focado em estudar, que eu com certeza em pouco tempo eu já estaria colhendo resultados e entendendo a lógica, né? É isso que eu vou dizer hoje aqui para você, beleza? Então fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu peço desculpa aí pelo tom do vídeo, porque talvez hoje eu não tô aquele... Sabe quando você acorda aqueles dias que você não tá naquela empolgação maravilhosa, mas espero que sirva de alguma forma aí para vocês. Não estou reclamando, mas às vezes eu fico me questionando assim, as pessoas que produzem conteúdo, né, igual nesse formato assim, né, que é o Talking Head, né, que a turma comenta, né, que é só... Eu gostaria, eu acho que pra mim é mais legal chamar de vozes da minha cabeça, seria muito mais legal, mais comercial. Mas Talking Head também é legal, gosto. Porque é esse formato que a gente liga a câmera aí, né, e sai falando, né? Inclusive, se você já chegou até aqui, já se inscreve no canal, né? Lembrando que eu sou preto, o autoproclamado generalista em tudo, e isso me dá a possibilidade de eu poder simplesmente falar sobre tudo aqui nesse canal, principalmente sobre tudo que eu tenho estudado, que eu tenho vivido, e eu estou tentando trazer de uma forma aqui que eu estou, enquanto eu aprendo, eu aplico, eu testo, eu estou documentando toda a minha jornada, e esse vídeo de hoje vai ser um pouco sobre aquilo que eu gostaria de falar para você. Inclusive minhas páginas mentais têm esse nome, né? Tudo aquilo que eu gostaria de falar para você. Então, hoje é um vídeo desses aí, com tudo aquilo que eu gostaria de falar para você. Não vai ser tudo aquilo, mas vai ser algo específico que eu gostaria de falar para o meu eu do passado. Então, fica aí tranquilo, pega seu matezinho aí, para você acompanhar essa conversa. Se você estiver no carro, se você estiver lavando louça, se você estiver correndo na esteira, inclusive se você estiver correndo na esteira, olha, eu vou ficar muito feliz se você estiver correndo na esteira ou na academia me ouvindo aí. Pô, você poderia até, inclusive, mandar uns prints aí, uma foto, sei lá, alguma coisa assim. Dá um jeito aí de falar assim, eu tô te ouvindo, me marca nas redes sociais aí, ó, tô te ouvindo enquanto eu tô na esteira, né? Então é isso. Então já deixa seu curtir aí, seu like, né? E é isso, bora pro vídeo. Como eu estava dizendo aqui novamente, né? Se você completa 18 anos esse ano, e aí eu comecei a pensar assim, né? O que eu gostaria de ter recebido de conselho. Um dos conselhos vai ser isso aqui que eu vou falar, que é
a necessidade de você aprender. Presta atenção, presta atenção. O que eu falaria pro preto do passado com 18 anos? Eu ia falar assim, preto, presta atenção. Isso aqui, se você aprender isso aqui, é impossível de tudo que você tentar fazer não dá certo. Preto, juro pra você, se você fizer isso aqui, se você desenvolver essa habilidade e repetir, não tem como aquilo que você pretende alcançar, aquilo que você quer fazer, você não conseguir alcançar, você não ter o êxito, né? Eu tô falando da habilidade de ler, escrever e falar. Pode parecer bem besta para você aí que tá me ouvindo aí com 18 anos. Provavelmente o preto com 18 anos ia olhar e falar assim, cala tua boca. A verdade é essa. Eu quero só tomar mais uma cervejinha aqui, jogar uma sinuquinha e ficar de boa. Eu quero que você se lasque aí, ô velhote. Você que se lasque. Eu nem sei se eu vou passar dos 20. Né? Imagina com 18 anos eu recebendo esse conselho, né? Do eu de 40 anos. Cara, é engraçado isso. Não sei se vocês têm essas conversas, né, com a versão de vocês passada. Eu tenho essas conversas e confesso que muitas das vezes puxa na orelha, mas muitas das vezes também eu falo assim, pô, ainda bem que você fez isso aí meio que na cagada e deu certo. Mas é isso, voltando. As habilidades que eu gostaria de falar para o preto de 18 anos cara, você precisa ler, escrever e falar de maneira adequada. Eu hoje, quase com os 40 anos aqui, confesso que a habilidade de comunicação, assim, eu tinha uma certa habilidade natural. Mas, ao mesmo tempo que tinha uma certa habilidade natural, ela não era uma habilidade que a gente poderia chamar assim, realmente, nossa, como é interessante te ouvir. Não, eu sabia falar. Sabia argumentar, sabia, baseado nas coisas que eu vivi, do meu jeito, assim, dessa forma que eu falo, dessa forma que eu comunico, eu sabia falar. Não é à toa que até às vezes eu brinco com a minha esposa aqui, que eu cheguei até aqui através do carisma. A verdade é essa. E realmente eu acredito nisso. Né? Eu cheguei através dessa habilidade de trabalhar a comunicação de sei lá, carismática. A verdade é essa, né? Assim, o amigão da galera, aquela pessoa que você quer trocar uma ideia, quer tomar uma cervejinha, pois eu cultivei muito isso na minha vida. Porém, eu nunca tinha trabalhado de uma forma que isso pudesse realmente trazer coisas boas, mas coisas boas com intenção. Né? Então, desenvolver um projeto que voltasse à comunicação. Minha esposa sempre falava isso pra mim, cara. Eu agradeço ela, assim... Estou agradecendo publicamente, mas eu agradeço para ela toda hora, que ela sempre falava para mim, cara, você precisa pegar esse negócio aí e tentar transformar em algo, porque você desenrola, você consegue desenrolar, pô. Você consegue chegar, conversar com um japonês em japonês sem saber falar japonês. Então eu já existia esse negócio aí, né, de eu ter essa capacidade de conversar, de falar. A verdade é essa. A habilidade de leitura era negativa na minha vida. A verdade é essa. A habilidade de leitura, vamos colocar menos 100. Cara, eu nunca tinha lido um livro até o dia que eu comecei a tentar ler um livro. A verdade é essa, cara. Todos os livros até então eu me obrigava a ler porque era tipo uma tarefa da escola e você era obrigado a ler aquela porcaria ali. O sentimento era esse, era tipo punição. E quando tudo começou a dar errado, e seguindo conselhos de grandes pessoas que eu realmente admiro e confio, pessoas que fazem parte da tábua redonda do preto, né, o conselho dos 5, e eles têm essa habilidade da leitura e sempre me incentivaram a leitura, né, não desistiram do preto, de falar assim, não, eu acredito na sua capacidade, né, e a leitura vai te ajudar. Era isso que eles queriam falar, mas eles não falavam dessa forma, né, poderia ter sido dessa forma, seria mais fácil. Mas às vezes as coisas dão certo não pelo jeito mais fácil, né? Pelo jeito mais difícil.
E tudo começou a dar errado e eu não entendia, e chegou num ponto que realmente faltou. É como se faltasse pé na piscina. A verdade é essa. Assim. Então a piscina ficou muito funda para mim. A piscina da realidade, da vida mesmo, ficou funda. Parou de dar pé. E eu parei de ter contato. E o que faltava para mim, eu percebi que era repertório. Pois é. E para se ter repertório, podemos chamar também de experiência, né? Uma experiência. Eu tinha experiências, mas experiências aleatórias, vagas e por aí vai. Mas nunca pensadas de maneira estratégica para ter experiência a fim de alguma coisa, né? De alcançar um objetivo. Era sempre, tava ali, bora fazer e beleza. Eram assim minhas experiências e foi por um longo período da minha vida. Hoje em dia eu busco experiências com intenção, obviamente. Né? Estou contando isso aqui para vocês, né? E a leitura, confesso que no começo foi difícil. Eu comecei lendo um livro de 80 páginas e foi sofrido. Foi sofrido. Isso aconteceu em metade de 2023. Se não me engano é isso. Metade de 2023. Então fazem 2 anos que eu adquiri esse hábito da leitura. A verdade é essa. Né? Então, se foi metade, nós estamos hoje na metade de 2025, então fazem 2 anos que eu adquiri esse hábito. E foi difícil. Foi complicado, porque eu passei uma vida inteira não fazendo isso, então eu não tinha o costume de fazer isso. Né? Não tinha o hábito, não tinha o costume, e não sabia nem como fazer, de maneira organizada. Então minha esposa me levou numa livraria e nós saímos comprando. Na verdade, ela saiu comprando livros aleatórios, assim, né? E aí eu falei assim, pô, já gastou esse dinheiro mesmo, já que está aqui, está acessível, pô, vou ler. E comecei. Comecei a ler, e tudo que vinha, e comecei a ler, li muita coisa, de maneira desorganizada, mas li muita coisa. Foi muito louco, foi um desafio interessante, e eu persisti, e até, de certa forma, começar a virar parte do meu hábito, né? De um desafio assim pessoal, de eu preciso adquirir essa habilidade, virou parte de um hábito mesmo. Assim. Então, com hora, com tempo, com tudo, eu organizei na agenda para que eu pudesse executar isso. Né? Isso é uma coisa interessante, porque por eu ter agido dessa forma, né, de uma maneira organizada a fim de automatizar essa rotina, hoje em dia eu consigo ler livros complexos a qualquer momento. Eu não tenho mais uma rotina, um horário específico. Eu tenho um sentimento específico. Presta atenção que legal. Então, por exemplo, assim, não deu para eu ler às 9 horas da manhã, às 3 da tarde, se der para ler, eu leio. Eu não tenho mais essa dificuldade de abrir um livro e ler. Eu não tenho mais essa dificuldade, mas eu tive que ir para um caminho muito extremo, né? Então, em 2024, eu li pra caramba, li de tudo, li um monte de coisa, inclusive a maioria dos livros são porcarias, hoje eu percebo, né? Porque você lê sem o direcionamento, sem a intenção, sem a ideia de buscar uma resposta ali, né, sem uma técnica, então a maioria dos livros são realmente porcarias. A verdade é essa, de fato. Então a habilidade de ler adquirida. Eu já tinha a habilidade de comunicação, né, de maneira esquisita, e adquiri a habilidade de leitura. E esse ano eu fui provocado a desenvolver a habilidade de escrita, né, através das tais páginas matinais, né, dessa drenagem mental, que eu realmente acho que funciona. O ensinamento em si é válido. Então eu comecei a escrever. Então eu comecei a desenvolver a capacidade de escrita com intenção. Uma escrita livre, mas o objetivo é realmente esse, né? É você se reencontrar com a criatividade e ao mesmo tempo que você vai limpando sua mente para mais informações. É tipo isso.
E é isso. Então eu já venho aí escrevendo há quase 50 dias seguidos aí. E o que eu queria, talvez pra gente já encaminhar aqui pro que eu queria dizer pro preto de 18 anos, é isso. Pra você que completa 18 anos, que essas habilidades, elas são extremamente importantes. Por quê? Eu percebi uma grande evolução assim no que se refere à produção de conteúdo, né? Que agora nós entramos ao falar, ao se comunicar, né? Então eu comecei a buscar uma forma de me comunicar, e essas duas outras habilidades, elas vêm me ajudando na habilidade de me comunicar. Então, ao ler, eu estou melhorando a minha escrita, e ao escrever eu estou melhorando a minha forma de comunicar. E, cara, tá muito evidente. Tá muito evidente. É só vocês começarem a assistir os primeiros vídeos que eu gravei aqui pra vocês. Tá muito evidente. Sinceramente, eu não assisto. Não assisto porque falta aquele negócio que a gente chama de tempo, né? Não tenho mais tempo pra ficar revisando o que eu já fiz. Eu simplesmente venho e gravo aqui o vídeo, eu edito o vídeo, eu posto o vídeo e não... Sinceramente, eu não olho mais, não. Eu não assisto mais, não. Porque eu já estou pensando no próximo, o que é que eu quero produzir e tal, e eu tô nessa pegada da produção, então eu não quero parar para ficar olhando o que eu quero ver. Mas eu gostaria muito que as pessoas vissem e viessem aqui e falassem, ó, melhor é isso, melhor aquilo, né? Eu tô totalmente aberto a esse tipo de coisa, né? Ou melhor essa situação, melhor aquilo ali. Inclusive, alguns já me mandaram coisas aqui, né? Algumas pessoas que me assistem mandaram em particular e, cara, eu fiz o que essas pessoas falaram, porque fez sentido, pô, um belo argumento, ó, faça tal coisa aqui que vai ficar melhor. Eu te assisto, inclusive alguns falando, eu te assisto toda vez aqui e, pô, faça isso daqui e que vai ficar melhor. E realmente eu fiz e ficou melhor. E eu sou grato a essas pessoas aí. Então a ideia aqui é realmente a gente nos aprimorar até o fim. Uma coisa que você precisa entender. Parece besteira, tudo isso aqui que eu falei. O preto de 18 anos ia tá dando risada na minha cara. Com certeza ia tá simplesmente cagando, falando assim, bullshit. Mas uma coisa pra você, que esse vídeo aqui, se tocou você de alguma forma, esse Talking Head, que é puro vozes da minha cabeça, a verdade é essa mesmo, de fato, eu tô gravando aqui totalmente de improviso mesmo, e é essa a intenção, melhorar cada vez mais o improviso, mas eu já tô perdendo aqui, mas o que eu quero dizer é que essas habilidades, elas só funcionam se você treiná-las em sequência. Ou seja, não adianta você ser um bom comunicador, né, e não ter a habilidade da leitura e da escrita. Você vai chegar num ponto que você vai estacionar. Você não vai melhorar como comunicador só se comunicando. Então você precisa ler, porque ao ler você vai escrever melhor, e escrevendo melhor você vai falar melhor. E eu tenho certeza que essa habilidade, a habilidade da comunicação, é a habilidade que quem dominar é quem vai sair na frente. De tudo. De tudo. Isso aí é extremamente necessário e é o que vai jogar direto para que você consiga alcançar seus objetivos. Tudo que você quiser. Se você treinar leitura, escrita e a comunicação, o falar, tudo isso pode ser feito aqui, ó. Inclusive você pode gravar e não precisa postar para ninguém. Você pode ter um repertório aí de gravações não publicadas. Só vai lá, monta o canal no YouTube, liga a câmera, fala e fica ali no não listado. Você não precisa, se você tem medo de aparecer para pessoas e medo dos julgamentos, cara, esquece, não precisa. Você pode ter um arquivão de vídeos gravados de você sem que ninguém saiba. Mas o ponto que eu quero trazer eu quero te incentivar no final deste vídeo aqui a você ir atrás de melhorar essas 3 coisas, porque vai trazer resultado para sua vida, assim como tem trazido para minha vida. Esse que é o ponto do vídeo. Talvez eu deveria ter começado por esse jeito aí, né? Mas agora pensando, eu consigo pensar
Eu deveria começar por aqui, né? Direto ao ponto. Mas o vídeo a gente liga e sai falando. E quando vê, a gente vai falando e chega em algum lugar. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal se você gostou deste tipo de conversa. Eu tenho tentado melhorar cada vez mais as coisas aqui. Se você gostaria de acompanhar e fazer parte da teia, daquilo que eu chamo de teia, se inscreve no canal, compartilha com quem você quiser aqui, que você acha que é válido essa conversa aqui, compartilha com aquele jovem que está na sua família, que completou 18 anos esse ano, compartilha com ele. Esse aqui é um belo recado. Já deixa seu like aí, e eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência de vocês. Valeu, falou, tchau!